Oi, gente, bom dia! Segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana meditando uma vez mais na palavra do nosso Deus. E nesta manhã de segunda-feira, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Você foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você foi chamado, se o Senhor ele te chamou, não adianta você fugir. Vamos hoje aprender que não adianta fugir da presença do Senhor, porque se o Senhor nos chamou, temos que obedecer ao seu chamado. Não compensa fugir. Quanto mais a gente fugimos do chamado do nosso Deus, mais a gente sofre, mais difícil a nossa caminhada se torna. Olha o que vai falar a palavra do nosso Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 22. Vai falar assim a palavra do Senhor. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo livre, é homem livre do Senhor. E semelhantemente também aquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Somos chamados e somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que estar à sua disposição. Aí nesta manhã de segunda-feira você pode aí pôr nos comentários, mas eu não sou obrigado a servir a Deus. Você é obrigado sim, porque a palavra do nosso Deus vai nos falar que a gente não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço e preço de sangue. Pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sim, somos obrigados a fazer a vontade do nosso Deus, porque pertencemos a Ele. Olha o que vai falar a palavra do nosso. A palavra do Senhor vai nos falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Olha o que a palavra do nosso Senhor vai nos falar, que pertencemos a Deus. Portanto, Ele pagou por vocês um alto preço. Está aqui no versículo 20. Pois ele os comprou e pagou o preço. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou um preço por mim e por você. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus. E quando ele nos chama, não adianta a gente fugir da sua presença. Olha o que a palavra do Senhor vai nos falar em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 24. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Olha que palavra poderosa. Permaneça no Senhor naquilo que você foi chamado. O nosso Senhor, ele nos chamou para uma grande obra, com um grande propósito, com uma grande missão de salvação, alcançar através da nossa vida com a palavra do Senhor o máximo de almas possível para o nosso Deus. Essa é nossa missão, dar continuidade à grande obra que o nosso Senhor Jesus Cristo começou. Foi para isso que eu e você fomos chamados. A palavra do nosso Deus que vamos meditar nesta manhã de segunda-feira se encontra no livro de Jonas. Aqui vamos ver um profeta do Senhor querendo fugir do chamado de Deus.
A palavra do Senhor vai nos falar em Jonas capítulo 1 e o versículo 1 que o Senhor, ele chama Jonas para uma grande obra. E a palavra do Senhor vai nos falar que Jonas, ele tenta fugir da presença do nosso Deus. Olha o perigo de fugir da presença do Senhor. A palavra do Senhor vai falar: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Esta foi a ordem do Senhor para Jonas: se apronte e vá até a cidade de Nínive. O nosso Deus, a todo momento, ele nos chama e ele nos direciona através do seu Espírito Santo, mas a gente a todo momento estamos tentando fugir da presença do Senhor e das suas responsabilidades, o qual ele nos confiou. Tem muita gente aí fugindo da responsabilidade o qual o Senhor o confiou. E olha o que a palavra do Senhor vai nos falar no versículo 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Tem muita gente assim, né, meu querido e minha querida, fugindo da presença do Senhor, se aprontando, mas para fugir da sua obrigação, para fugir do chamado o qual o Senhor o confiou. A palavra do nosso Deus vai nos falar que Jonas, ele se aprontou, mas para fugir do Senhor. Nesta manhã de segunda-feira, esta palavra ela é específica para você que está fugindo do seu chamado, para você que está fugindo da presença do Senhor. Não compensa. Obedeça ao chamado, exerça a função o qual o nosso Senhor Jesus Cristo ele te confiou. Se ele te chamou, ele sabe da sua capacidade. Não adianta fugir. A palavra do nosso Deus vai nos falar que Jonas, ele fugiu da presença e do chamado do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos falar no versículo 4 que o próprio Deus enviou uma grande tempestade. Olha só. Você em um determinado momento da sua vida vai estar ali, você que foi chamado por Deus, vai estar ali no determinado dia, tudo bem, tudo tranquilo, e de repente o Senhor, ele vai mandar uma tempestade. Então não fuja, se o Senhor, ele te chamou, apronte-se imediatamente e vá fazer e vai exercer o chamado do Senhor na sua vida. A palavra do nosso Deus vai nos falar em Jonas capítulo 1 e no versículo 5. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído em um profundo sono. Olha só, a palavra do nosso Deus vai nos falar que Jonas, ele foge da presença do Senhor e o próprio Deus, ele envia uma tempestade. Jonas, ele entra em um barco e ali ele desce até o porão do barco e dorme um profundo sono. Jonas, ele estava pensando que estava fugindo da presença do Senhor, mas ninguém foge da presença do nosso Deus.
Jonas, ele estava dormindo tranquilamente e ali fora estava tendo uma grande tempestade. Os marinheiros, eles se apavoraram porque não estava entendendo nada. Meu irmão, minha irmã, não adianta você fugir do seu chamado. Eu sei que muita gente que está aqui ouvindo essa reflexão está afastado da presença do Senhor, está fugindo do chamado do nosso Deus, mas não adianta. Vai chegar ali um momento que o próprio Deus, ele vai sacudir este barco. O próprio Deus, ele vai te tirar desta zona de conforto, porque o Senhor, ele nos chamou para a guerra e não para ficar de braços cruzados, esperando e vendo as almas perecer. Temos um chamado, o nosso Deus, ele nos chamou para proclamar a sua salvação, para anunciar a palavra de arrependimento. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor manda uma grande tempestade e sacode ali aquele barco. Não adianta você fugir da presença do Senhor, mas grande é a misericórdia do nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que aqueles marinheiros pegaram Jonas e sacudiram ele no mar, mas as misericórdias do nosso Deus, ela é infinita e se renova todos os dias na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos falar no versículo 17: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Olha só, Jonas tentou fugir, mas as misericórdias de Deus foi grande na sua vida. O Senhor, ele enviou um grande peixe para engolir Jonas e para conservar a sua vida. Nesta manhã de segunda-feira, o Senhor me trouxe aqui para te falar. Eu sou a boca do Senhor através da sua palavra. As misericórdias do Senhor tá sendo na sua vida nesta manhã de segunda-feira. O Senhor, ele te chama mais uma vez. As misericórdias de Deus nesta manhã se renova na sua vida. Não perca esta oportunidade. Não adianta você fugir do seu chamado. Estamos aqui para exercer a vontade e o chamado de Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor vai falar: e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha as misericórdias do Senhor na vida de Jonas. E a palavra do Senhor vai nos falar no capítulo 3 de Jonas e no versículo 2, no versículo 1, que pela segunda vez o Senhor, ele chama Jonas. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Olha só, e a palavra do Senhor vai nos falar no versículo 3: Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus, porque a sua misericórdia é infinita. Nesta manhã de segunda-feira, o Senhor, ele te chama pela segunda vez. Vinde e desperta, tu que dorme. A palavra do Senhor nesta manhã, ela está sacudindo o seu barco, ela está sacudindo o seu coração. Desperte, tu que dorme, diz a palavra do nosso Deus.
Obedeça a palavra do Senhor. Não adianta estar fugindo do chamado. Uma hora ou outra, o Senhor, ele vai enviar uma tempestade para sacudir este barco, para sacudir este coração. Você já ouviu a seguinte frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. O Senhor, nesta manhã de segunda-feira, está te falando: filho, filha, vem pelo amor. Não espere a dor para obedecer o chamado do nosso Deus, pois a mão do Senhor, ela é pesada, e ai daquele que a mão do Senhor se pôr sobre a sua cabeça. É pesada demais. A palavra do nosso Deus vai nos falar que fomos chamados pelo nosso Senhor para ser seus servos. Estamos aqui para servir a Deus e não para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é que tem que prevalecer na nossa vida. Deus, ele chama ali Jonas pela primeira vez. Se ele tivesse obedecido ao chamado do Senhor pela primeira vez, ele tinha evitado muitas consequências poderia ter sido evitada se ele tivesse obedecido primeira vez o chamado do Senhor. Muitas das vezes na nossa vida, meu irmão e minha irmã, sofremos as consequências porque a gente decide não obedecer ao chamado do nosso Deus. E vem ali as consequências e são grandes as percas, são grandes as consequências. A palavra do Senhor vai nos falar que Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. E as misericórdias de Deus ainda foi grande na vida dele, né? A palavra do Senhor vai nos falar aqui, ó, o capítulo 2 e o versículo 4. Vai falar assim, a oração de Jonas. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornarias a ver o teu santo templo. Olha só, ali Jonas, ele pensou que o Senhor, ele verdadeiramente tinha lançado ele fora da presença do Senhor. Mas o nosso Deus, ele não nos lança fora da sua presença. É a gente com as nossas atitudes e desobediência que foge da presença do Senhor. Ele está a todo momento de braços abertos para nos receber. É manhã de você cair em si e voltar para a casa do Pai e atender ao chamado do Senhor na sua vida. Vá pelo amor. Se o Senhor nesta manhã ele está batendo ao seu coração, abra a porta para o Senhor. Se apronte, mas não para fugir da sua presença, mas para obedecer ao seu chamado. A palavra do Senhor vai nos falar que quando o Senhor ele chama Jonas pela segunda vez, desta vez ele obedece, mas poderia ter obedecido pela primeira vez, não é verdade? Então, às vezes vem ali aqueles momentos difíceis porque a gente não está obedecendo ao nosso Deus e não adianta fugir da presença do Senhor. Olha o que o salmista ele vai falar no Salmo de número 139, o versículo 7. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua santa presença? Se eu subir ao céu, tu está lá. E se eu fizer a minha cama no inferno, eis que ali estás também. Então aqui o salmista ele reconheceu que não adianta fugir
da presença do Senhor, porque em qualquer lugar que a gente vai, o Senhor, ele está atento a cada passo que estamos dando. Então não adianta fugir, não compensa. Nesta manhã de segunda-feira, o Senhor, ele te chama para uma grande obra. Se apronte com pressa e obedeça ao chamado do nosso Deus. Amém? Eu desejo a todos uma segunda-feira abençoada, que esta manhã de segunda-feira seja um novo início na minha e na sua vida, obedecendo verdadeiramente ao chamado do nosso Deus. Amém?